Olá, seja bem-vindo. As famílias brasileiras estão endividadas. Segundo a pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor, até fevereiro deste ano, 78% dos lares tinham dívidas contraídas. Esta situação pode começar a mudar dentro de casa se houver educação financeira das crianças. Sobre o assunto, eu converso com o pedagogo Fernando Vargas. Ele é mestre em educação, tem MBA em gestão e fala conosco da cidade de São Paulo. Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo, graças a Deus. Com que idade se deve começar a educação financeira das crianças? Quando falamos de aprendizagem, inclui-se aí a educação financeira, nós falamos da gestação, desde a concepção da vida em si. E falando de educação financeira especificamente, nós estamos falando nesse sentido da vida, porque ela é feita de exemplos desde o nascimento, não é isso? Então, hoje, como nós temos um apelo muito forte referente à compra, ao ter. Então, a educação financeira, tratando-se desde o início desse exemplo, então, quando a criança nasce, quando a criança tem um contato com essa vida externa, né, quando está social, ela é vinda com muito amor, com muito carinho, com toda a expectativa criada nas suas famílias na chegada dessa nova criança que está vindo nessa família. E a educação financeira, ela se dá aí, falando da primeira infância, de 0 a 3 anos, quando ela começa a observar esse mundo e começa a ver os exemplos do pai. Olha que importante para entrarmos no assunto de educação financeira. Os exemplos da sua família, dos adultos, com a própria uso social aí da compra, do estímulo. E quando a criança, nós vamos sentir de fato justamente esse início da educação financeira com essa pergunta, quando ela começa a ter a relação social com o outro, que é da birra, de começar a querer interagir com esse mundo, com o mundo do mundo da compra, do estímulo e também das sensações. Então, a educação financeira, ela inicia dentro desse processo do desenvolvimento humano. Então, não tem a idade específica. Agora, devemos lembrar que estamos falando de crianças e no seu início ali por suas fases de desenvolvimento. Aí sim que nós vamos conversar de cada idade e como podemos aplicar a educação financeira. A criança naturalmente tem mais facilidade para aprender? Aprender é um processo de conhecimento, de apresentação. Então, por isso que a educação financeira, o quanto antes trabalharmos com esse processo de conhecimento, com esse processo de aprender de uma forma lúdica, prática e social, ela é super importante. Então, a criança, ela é essencialmente uma relação de aprendizado no seu desenvolvimento. E para a gente falar de questões mais específicas que envolvem principalmente números, né? Dinheiro, quantidade, brinquedo que você empresta para uma criança, para um amiguinho, a quantidade de lápis de cor que tem numa caixa, por exemplo. Quais são, então, os primeiros ensinamentos que devem ser dados à criança e a partir de, exatamente assim, de maneira mais cronológica, de que idade? A partir dos 4 anos, a criança ela começa a entender de 4 a 5 anos, ali até mais ou menos aproximadamente 6 anos, a criança ela já começa a entender o que é dinheiro, o que é compra, estabelecer essa relação. Então é importante aí, com atividades práticas relacionadas ao aspecto emocional, mas também começar a criança a ter a noção desse trabalho de entender o planejamento de ter, de não ter,
aí entra um aspecto importante do desenvolvimento, que é inclusive a frustração, aquela relação de diálogo. Falando ali, crianças de 6, 7 e 8 anos têm esse entendimento prático, porque a partir dessa idade ela já vai começar a desenvolver um mundo mais da criticidade, um mundo mais da criatividade, ou seja, um mundo mais empreendedor, mais científico, da busca do desenvolvimento pleno aí para chegar na adolescência, quando ela já começa a planilhar, ela começa já a pensar em projeto de vida e aí entrar no estágio de desenvolvimento de um jovem adulto para um adulto. Então, toda essa relação da educação financeira, ela vai ao encontro justamente do desenvolvimento social, biológico e psicológico do ser humano. Fernando, e essa educação deve ser uma iniciativa da escola, dos pais ou dos dois juntos? O filho, ele trabalha os valores e os princípios, todos os ensinamentos e exemplos familiares da sua casa. Já o aluno, ou seja, a relação da escola, ela é vivencial de grupo. É quando esse filho chega na escola e tem da mesma faixa etária, da mesma idade, um grupo com desejos parecidos, expectativas parecidas, mas relações familiares diferentes. Então, o desenvolvimento de um cidadão é quando ele vai ao encontro entre o aluno e o filho. Ele não é desassociado, porque o que adianta a escola fazer uma prática e chega dentro de casa a prática é outra? Ou vice-versa. Então, tem que dar unido. Então, a importância tanto da família quanto à escola. Isso não vale só para a educação financeira, isso vale para o desenvolvimento desse cidadão, que é o maior objetivo. Qual a importância da mesada? Para crianças até 7 anos de idade, é interessante que tenhamos a semanada, ou seja, esse desenvolvimento do poupar, o desenvolvimento do uso social monetário de forma prática para essa criança, para que ela aprenda assim. E lembrando que mesada não é só para poupar, para economizar. Mesada também é para se planejar, mesada é também para alcançar objetivos e mesada também é para gastar e saber gastar, inclusive errar. Então, a semanada desse planejamento semanal para as crianças menores, aí em torno até 7 anos, e a mesada, ela é importante porque ela é uma prática social e desde cedo já consegue elaborar erros e acertos para esse aprendizado. E como os pais devem orientar a gestão dessa mesada? É muito importante que seja dialogada entre família, dialogada entre os adultos, para que possamos estipular todo esse planejamento, que também deixe essa criança se frustrar e tomar as suas atitudes. Por quê? Porque a criança ela vai começar a ter esse senso crítico, criativo, a partir da mesada, a partir do uso social monetário, de entender que às vezes ela vai ter que abrir mão de alguma coisa para outra, ela pode sim, às vezes, por um desejo que não conseguiu se controlar, ter de uma certa forma algumas frustrações posteriores. Então é interessante, inclusive, a criança começar a ter a noção de como ela é importante na ação social dela para conseguir as coisas. Então, o que eu dou de maior exemplo para os pais é: deixe os seus filhos usarem, deixe os seus filhos praticarem socialmente o planejamento, os desejos e o equilíbrio, com exemplo, e não apenas aquilo deu errado, por exemplo, falar assim: ah, não, toma, tá aqui. Outro ponto interessante, a criança ela adora fazer empréstimos, ela adora, por exemplo, praticar, por que não, a caridade desse dinheiro, objetivo de cada um. E quando falamos de empréstimo, a gente pode trabalhar isso, porque a criança, ela entenda, lembrando sempre a faixa etária da criança, entendimento dela de mundo, mas que ela possa ali usar essa mesada
para um estímulo, inclusive empreendedor, e inclusive começar a entender as relações sociais monetárias. Quais são as coisas, né, que a criança vai comprar especificamente com aquele dinheiro? Nós temos que ter um planejamento em curto, médio e longo prazo. Então, se de repente a criança quer e tem o desejo da compra de uma bicicleta, que é um valor um pouco mais alto, deixe ela participar. O diálogo é importante para esse planejamento. Então, quando a família interage desse planejamento, ele deixa de ser estático, começa a ter uma noção de tempo, quanto tempo eu vou deixar, às vezes uma economia doméstica, uma prática doméstica, economia de luz, economia de água, assim por diante, não privação, estou falando de economia. Ele é importante porque começa a entrar no orçamento, tanto individual, mas também familiar para compra. Seja de um sorvete, por exemplo, ou um passeio no final de semana, seja a compra de um presente mais a longo prazo, como no Natal ou como no aniversário. Então, mesmo que seja uma parcela pequena ou total dessa compra, é importante que essa criança tenha esse desejo, porque é ali que ela vai praticar a importância de poupar, de se equilibrar e planejar para essa compra ou até mesmo como projeto de vida dela. E se a criança estourar a mesada ou a semanada, como os pais devem agir? Deixe elas aprender. Dialogue. Diga a ela de uma forma muito clara, de repente ela na escola ela gastou mais com um lanche. Não vão lá e completem não, e fala assim, olha, tá aqui, porque a intenção não é salário, a mesada não é salário, a mesada não é com essa intencionalidade, a mesada era para a criança começar da forma prática a desenvolver esse planejamento, toda essa organização de habilidades e competências sociais para que ela coloque em prática, apresente para ela criatividade, senso crítico e, inclusive, vai trazendo senso científico de ela começar a ter criatividade, falar, opa, pera, acabou o orçamento, então eu vou me endividar, eu vou pedir empréstimo para o meu pai ou para minha mãe, ou eu vou gastar mais do que eu devo, ela vai começar a se desenvolver de uma forma muito mais saudável com essa relação monetária. Estabelecer recompensas financeiras quando a criança faz algo extra é positivo ou não? Quando nós colocamos essa relação de monetarização, ou seja, olha, arruma sua cama porque aí eu vou te dar um dinheiro, ou ajude a fazer isso, nós estamos deixando de lado as responsabilidades, que são processos de desenvolvimento que essa criança deve ter de responsabilidade. Então, quando ela está nesse desenvolvimento, ela precisa entender que existem coisas que são inegociáveis, que ela tem que ter um planejamento de vida também, que nem tudo é monetário. Então ela precisa entender esse diálogo e os pais, acima de tudo, que tem que entender que existe a relação de você premiar, ou seja, quando a criança faz uma boa ação, a gente pode transferir isso, falar, olha, vamos tomar até o cofrinho de boas ações, isso valeu um sorvete, isso valeu um passeio no parque, isso, ou seja, comer aí num fast food, ou ir comer algo gostoso, fazer algo agradável, ao invés da gente trazer isso à tona da não responsabilidade e como pagamento. Aí muda o foco e aí a criança vai chegar no mundo adulto, ela vai falar, não vou fazer isso se não me pagarem. Como convencer as crianças sobre o valor das coisas? Temos o lado da criança entender o valor monetariamente, ou seja, o entendimento de um mundo que nós trabalhamos, que o dinheiro ou a prática social do dinheiro, ela tem que ir ao encontro e ao nosso favor, ou seja, que nós possamos usar ele ao nosso favor e não apenas vivendo sobre ele, mas sim como podemos utilizar no nosso dia a dia, aquilo que nós ganhamos,
como gastamos e para que gastamos. E outro, que temos que pensar valor monetário, que muitas coisas aí entra o autoconhecimento, habilidades socioemocionais, inclusive de ordem do desenvolvimento, que tem a plenitude de um autocuidado, do senso crítico, criativo, do desenvolvimento científico de mudanças, para que as crianças tenham a relação que muitas vezes nós podemos substituir algumas coisas por aquilo que não se compra, como brincar, como colaborar, como aprender juntos, como construir um carrinho através de um papelão, dos reciclados, como um passeio num parque, empinar um pipa, que são coisas que não têm alto custo e principalmente o diálogo e o amor. Isso não se compra. Então é importante essas duas relações de valores que tenhamos muito claro para criarmos adultos saudáveis emocionalmente e entendendo que tem coisas que não se compram. E como orientar especificamente sobre poupar dinheiro? Poupar dinheiro é basicamente nós entendermos que é ter um equilíbrio financeiro viável, que você entenda a regra de quanto ganha, como gastar e como poupar e economizar para suas emergências e aquilo que necessitamos. Por que isso é importante? Independente de qual o planejamento a curto, médio e longo prazo, é importante isso desse poupar, porque muitas vezes, o que nós fazemos? Na maioria das vezes, num país como o nosso, principalmente, nós utilizamos esse poupar como algo de ficar ali, somente guardado e sem gastar. E o poupar também é saber gastar, porque determinadas poupanças que podemos fazer, como eu falei, principalmente na educação financeira dentro de casa, é o quê? Não gastar com bobagem, não desperdiçar água, não deixar as luzes acesas. Eu acho que isso é de grande valia, não apenas para o poupar relacionado ao monetário individual, mas também com desenvolvimento daquilo que a gente pode não gastar monetariamente, vai nos ajudar, inclusive, em relação à sustentabilidade, como a criatividade e assim por diante, de criarmos coisas diferentes e tornarmos empreendedores e tudo isso, que não deixa de ser uma poupança para a melhoria do nosso dinheiro, mas também ter um equilíbrio financeiro bem razoável, racional e tendo essa noção com muita clareza para o seu autocuidado. Criança educada financeiramente é adulto sem dívida? Sem dúvida. A criança educada financeiramente, ela consegue ter um desenvolvimento de segurança de como trabalhar o seu dinheiro e, mais uma vez eu repito, principalmente as suas ações de autocontrole, de autocuidado, de planejamento curto, médio e longo prazo e essencialmente não se privando. Mas essa criança, ela não se tornar um adulto posteriormente que tenha os seus desejos acima de um plano de médio e longo prazo. Quais as dicas você dá para iniciar a educação financeira das crianças? Primeiro de tudo, diálogo. Segundo, estar presente com as crianças, que ela esteja mesmo ali vivenciando a sua família, vivenciando o dia a dia da família, para que ali esse exemplo, porque não adianta eu falar para essa criança poupar tendo milhares de sapatos ou tendo que trocar o celular a cada 6 meses e gastando horrores, falando, é baratinho aqui, baratinho lá, ou um super consumismo. Então, acho que a maior dica que eu dou é colocar em prática aquilo que desejamos. Unir forças, trabalhar o desenvolvimento desse planejamento coletivo através do diálogo, porque ali vai gerar a aprendizagem necessária para o uso social do dinheiro com práticas
que são totalmente direcionados à melhoria e qualidade de vida de todos nós. Fernando, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e me coloco super à disposição sempre quando precisarmos falar não apenas de educação financeira, mas falarmos de vida, de educação e melhoria de todos nós. Um grande abraço e conte comigo. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.